dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você está assistindo essa aula. E aí, esse é o meu jargãozinho, né, Paula, que a gente fala bastante aí. Vocês vão estar ouvindo bastante a minha voz, a nossa voz, porque aqui na Academy Júnior, no Arcaplay Júnior, a gente procura trazer conteúdos de cada vez mais qualidade. Para você que está aí na universidade, ainda é acadêmico, é um arquiteto júnior, é um recém-formado, é um designer júnior, e está precisando aprender técnicas e desenvolver realmente conteúdo, né? Desenvolver a tua habilidade para que você possa realmente poder entender um pouco mais desse universo empreendedor e poder saber quais são as técnicas mais bem aplicadas, mais bem aplicáveis, né? Se é aqueles aplicáveis, né? Que você pode conseguir aplicar para realmente poder trazer isso para o teu universo e entrar sem medo no mercado. Então, assim, se você quer entrar acelerando no mercado de arquitetura e design, se você quer montar o teu escritório, ou simplesmente se você quer entender um pouco mais do universo de uma gestão de um escritório, de como vender, de como aplicar as técnicas certas, você está no lugar certo, porque conhecimento nunca é demais e é importante a gente poder sempre ter o conhecimento em dia para a gente não poder, enfim, não ser passado para trás, né, Paula? Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Paula, sou recém-formada em arquitetura. E é isso aí, a gente vai conversar bastante sobre esses temas, vamos tirar esse mistério que existe por trás do mercado de arquitetura. As pessoas têm muita dúvida de como colocar os conhecimentos na prática. A gente vê muito projeto na faculdade, e aí, quando acaba? Como que a gente vai colocar isso em prática? Então, a ideia é a gente falar muito sobre isso e, principalmente, tirar esse medo que eu sei que muita gente tem de colocar a cara no mercado. E vamos aprender e conversar muito sobre isso e espero poder contribuir para qualquer acadêmico ou recém-formado que estiver assistindo a gente, né? Legal. A Paula até, às vezes você vai estar assistindo esse vídeo, é o quinto vídeo que você está assistindo de uma série gigante de vídeos que nós temos e estamos trazendo toda vez um vídeo novo, toda semana um vídeo novo aqui para o Arcaplay Júnior, né, para a Academy Júnior. Então a Paula, às vezes você nem conheceu ela lá, assistiu o primeiro vídeo lá atrás sobre, enfim, outros tipos de técnicas que a gente ensina aqui. Mas então, já para ela ficar formalizadamente apresentada, a Paula trabalha junto na Academy Júnior, é uma arquiteta e urbanista, então ela se formou em arquitetura e urbanismo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ela está aqui para poder fazer sempre um elo. Afinal de contas, como ela teve as dificuldades de um acadêmico de arquitetura e ela já está no mercado como arquiteta e urbanista, mesmo trabalhando para a Academy Júnior, e estando nesse time maravilhoso, ela também tem umas dúvidas que podem realmente me passar em branco quando eu estiver aplicando conteúdo, quando a gente estiver fazendo uma troca de informações. A Paula vem acompanhando durante todo esse tempo e construção da Academy Júnior um pouco mais sobre esse universo, então ela também sabe e pode ajudar a dar dicas e perguntas que precisam ser respondidas. Beleza? Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Eu gosto de falar também que eu não Bora. gosto muito dessa coisa de ficar fazendo uma cena gigante. Eu gosto de conteúdo prático, conteúdo com essência. E é isso que nós vamos aplicar agora. Então, Paula, vou estar compartilhando a minha tela agora. E nós vamos primeiramente para o conteúdo Como Dominar a Arte da Venda. Afinal de contas, todos somos vendedores. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija. Somos todos vendedores e todos precisamos saber vender. A gente faz isso o dia inteiro. Tem até uma piada que as pessoas brincam, Paula, que é o seguinte. Normalmente, quando o filho ali ele acabou de sair da escola, né, no ensino médio, e aí ele quer, a mãe, às vezes, antes mesmo de entrar na faculdade, quer arrumar um emprego. Isso aí um estigma antigo que existe no mercado. E aí, normalmente, a mãe vai procurar um emprego para o filho e fala assim, puxa, eu queria achar um emprego bacana para o meu filho e tá. E aí ela começa a conversar com um amigo, com outro, para achar uma oportunidade para ele. E aí ela diz, olha, cara, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Meu, é a melhor maneira que você tem de acabar com a imagem do vendedor, acabar com essa arte que é tão bonita, que é a arte de vender. Afinal de contas, a gente se vende o dia inteiro. Quando a gente vai fazer uma propaganda, não só do nosso trabalho, mas da gente, se você vai paquerar, você está se vendendo. Se você vai fazer e iniciar uma nova amizade, você está se vendendo. E eu nem preciso dizer para explorar isso comercialmente. Então, deu para entender um pouquinho mais de que vender não é algo ruim, Paula? Pelo contrário, é algo muito bom e é uma E técnica. não é também, não é uma coisa que está limitada também, né? Você falou de. Não sei se foi agora ou se quando a gente estava conversando sobre mercearia, você Uhum. brincou que vender na mercearia. Não, a gente não está limitado
só a esse tipo de comércio. O comércio, a venda, ela está em tudo, se for para pensar, e principalmente no mercado de arquitetura e design. A gente pode falar horas sobre isso, né? Principalmente no mercado de arquitetura e design, que é pelo qual nasceu o Arcaplay Júnior, para a gente falar especificamente, trazer cases e exemplos para você que quer entrar no mercado acelerando. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos passando o conteúdo para a gente poder aplicar bem legal. O que é vender, Paula? Vender é uma arte. Vender é interessar-se verdadeiramente no seu cliente. A gente vai analisando tópico a tópico. Vender é impressionar nos detalhes. Vender é ouvir atentamente e resolver problemas. E vender é transformar-se na solução que o cliente precisa. Guilherme, vamos falar um pouquinho melhor desse universo todo do que é vender. Afinal de contas, a gente está partindo do princípio de que você quer aprender um pouquinho mais sobre a arte da venda, quer poder aplicar uma técnica para te ajudar a converter mais projetos ou poder te ajudar a converter os serviços que você vai oferecer no mercado de arquitetura e design. Então, a primeira delas, vender é uma arte, como a gente tratou um pouquinho no início, é você realmente ser paciente, ser um bom ouvinte, afinal, a gente tem 2 ouvidos, não é à toa, é para poder ouvir mais do que falar. Interessar-se verdadeiramente no seu cliente, isso é muito importante, Paulo. Eu vejo acontecer muito no mercado a seguinte situação, modismo. Modismo e chute no escuro achando que isso é uma tendência. O que isso quer dizer, Guilherme? Pô, eu tô vendo que tá todo mundo fazendo interiores, todo mundo tá fazendo, só um exemplo, tá? A galera tá pegando mais interiores, as pessoas adotam um estilo nicho específico, até aí tá tudo bem, esse é o caminho. Mas aí todo mundo começa a fazer uma área gourmet, que é o coração normalmente da casa, com vários objetos decorativos X. Por exemplo, todo mundo começa a colocar sabe aquela pimentona grande de madeira, que você costuma moer pimenta, né, que o pessoal bota em decoração de interiores. Aí você coloca lá no gourmet, bonitão, aquilo ali dá um charme, você bota um quadrinho diferente na parede, até ali tudo bem. Só que, a partir do momento que eu tenho 2, 3 elementos que são muito utilizados na maioria dos projetos de interiores, eu começo a achar que aquilo é uma necessidade verdadeira de eu ter que colocar isso em projetos. E aí o que acontece? Quando eu vou receber um cliente e eu faço interiores, opa, eu aprendi esse tipo de decoração de interiores, gostei bastante. Só que eu não sei, por exemplo, que o meu cliente, Paula, tem uma história horrível com moedor de pimenta. E eu quero porque quero, sem nem ao menos ouvir ou fazer um briefingzinho ou poder entender um pouquinho mais da história dele, do porquê que ele está procurando esse projeto, o que ele gosta dentro de um projeto, eu não estou preocupado em resolver o problema dele, em realmente trazer soluções de acordo com a dor que ele tem, tá? Eu estou preocupado em empurrar as coisas que eu estou aprendendo e que eu quero colocar porque eu tenho essa vontade. E vender não é isso. Vender é você ouvir atentamente e conseguir adaptar para o cliente uma solução de acordo com a dor, o problema que ele tem. Então, para de achar que o modismo tem que ser aplicado em todos os teus projetos. Você pode muito bem, claro, adotar uma identidade, como a gente vai aprender em várias aulas, mas você precisa ouvir atentamente e entender a dor do cliente. Cuidado ao dar sugestões antes mesmo de entender um pouco a história dele. Como eu disse, pode ser que esse cara tenha um problema seríssimo e é super alérgico à pimenta e ele não pode nem ver nenhum moedor de pimenta. Nada relacionado à pimenta para ele serve. Mas quando você vai apresentar o projeto e você quer tanto inserir aquele item decorativo, você fica querendo empurrar aquilo e o cara uma hora vai se estressar contigo. E você não sabe porque você não foi a fundo entender o porquê daquele problema. Afinal, uma venda é quase que uma psicologia, não é, Paulo? Você precisa conversar bastante com a pessoa para poder entender. Tô errado ou tô certo? Tá certo. Eu achei legal que você falou da psicologia, porque eu ia comentar isso. Eu lembro que no comecinho da faculdade, a gente teve uma discussão na sala de aula, nem lembro que matéria era, faz muito tempo, que a gente estava associando arquitetura com psicologia. Até eu estava debatendo com a professora, que a professora falou assim, não, mas não tem muito a ver psicologia com arquitetura. Eu falei, tem tudo a ver. Nossa, e aí a gente começou a debater, porque tem tudo a ver. A gente precisa ouvir, a gente precisa entender e criar essa relação com o cliente. Você cria quase que uma amizade com o cliente, né? Você precisa entender a história dele, você tem que conversar com ele, você tem que saber o que ele gosta. E isso tem muito a ver com psicologia. Tem muito a ver. E eu gosto muito dessa associação das duas coisas. E, inclusive, eu queria até... Pode falar. É que a gente tem que ser conveniente, né? Não é à toa que uma conveniência recebe esse nome, porque você vai lá comprar coisas que são convenientes dentro daquele nicho de mercado, que é o que você precisa no dia a dia. Então, assim,
O arquiteto ele tem que ser conveniente, o designer de interiores tem que ser conveniente, ele tem que oferecer soluções que são práticas, que são boas de acordo com a necessidade daquele cliente. Então, uma outra situação muito, assim, nesse debate que você teve aí sobre ou não é uma psicologia, eu acho que ela se aplica muito mais a uma pessoa, né, um profissional, que vai querer apenas executar tarefas. E tá tudo bem. Então, o que acontece? Às vezes eu vou ser um profissional que vai trabalhar dentro de um escritório de arquitetura só executando detalhamento executivo de projeto. Eu não participei do briefing, eu não participei da captação de ideias, da idealização do projeto. Eu só estou executando uma tarefa. Tá tudo bem, não tem problema e erro nenhum nisso. Agora, dentro do universo ArcaPlay, que nós estamos trazendo esse ecossistema de entender como construir o teu escritório, como começar a atender os primeiros clientes e ter sucesso nisso, vender é uma arte sim, vender é sim quase que uma psicologia. Pode falar, Paula, desculpa, te interrompi. Eu ia inclusive puxar esse próximo tópico e complementar com esse segundo, que é impressionar, interessar verdadeiramente no seu cliente e impressionar nos detalhes. Como que isso pode, como que a gente pode fazer isso na arquitetura e no design? Eu lembro que no meu primeiro dia de estágio em um escritório de arquitetura, eu era bem no comecinho também da faculdade, então eu não sabia muito dessas coisas. A minha chefe pediu para eu pegar as fotos da cliente e fazer quadros, molduras para colocar no 3D. Aí eu fiquei lá fazendo quadro por quadro com as fotos da cliente. Falei, mas por quê? Por que eu tô fazendo quadro com a foto dela? Por que você não pega uns quadros aí do 3D Warehouse, né? Ela falou assim, porque a cliente tem que olhar para o projeto e ver as fotos dela, os objetos dela e se identificar. Então, fazendo isso, você não está perdendo seu tempo, você não está fazendo uma coisa que não vai importar. Quando ela vê esse projeto, ela vai se identificar e ela vai se sentir em casa. E eu nunca mais esqueci isso. Parece que é uma coisa simples, mas pode ser que no comecinho ali da faculdade você não tem essa associação que você tem que se interessar de verdade pelo cliente, pelos objetos dele, saber que ele tem apego aos objetos dele, que ele não vai reformar tudo e trocar tudo. Isso foi uma coisa que me marcou bastante. E eu nunca mais esqueci, obviamente, né? Olha, é um ponto muito especial que, assim, claro que vão ter pessoas que já têm enfim, essa habilidade de poder realmente impressionar em detalhes e pensar em todos esses aspectos de uma venda e de você atender muito bem o cliente. Mas, com certeza, a maioria não sabe disso e é muito importante você realmente pensar. Sempre imagine o que aquele cliente gostaria que eu fizesse para ele poder se aproximar e poder se sentir cada vez mais parte dentro daquele projeto que eu estou executando para ele. Então, assim, esse mimo aí de colocar as imagens do cliente no projeto de interiores para ele poder se enxergar dentro daquela casa é espetacular. E ele começa a entrar no lance de, assim, impressionar nos detalhes, é você gerar uma experiência para ele, é você conectar. Agora, quando a gente fala é transformar-se na solução que o cliente precisa. A construção de uma venda é uma etapa passo a passo, claro, de todo um marketing pessoal e de você começar a aprender especificamente a resolver uma dor, tá? Esse é um primeiro passo para você realmente não querer atacar para vários lados. Em outras aulas a gente vai estar abordando isso com um pouquinho mais de detalhes, mas você precisa transformar-se na solução que ele precisa. Como, Guilherme? A partir do momento que você vira autoridade em um assunto, em um tipo de projeto, e você começa a pegar o primeiro cliente, você faz uma construção de venda, entendendo a dor dele, começando a mostrar que tipos de problemas existem naquele nicho de mercado e que você resolve aqueles problemas, imediatamente o mindset, que é o preparo da mente do cliente, né, o gatilho da mente dele, começa a entender você, profissional, como sendo uma solução para ele poder realmente executar aquele projeto. Então, é muito importante você se transformar na solução do cliente. E adivinha o que nós vamos ensinar nessa aula? Uma técnica que vai te ajudar a se transformar na solução para o cliente. Então, é muito importante a gente poder fazer passo a passo. Pega um papel e uma caneta, começa a anotar, você vai ter acesso a essa aula por várias vezes, enfim, infinitamente se você quiser. Mas é bacana você anotando para começar a fazer uma tempestade de ideias. Toda vez que a gente usar o termo brainstorm, é uma tempestade de ideias que você pode ou fazer sozinho ou trocar com alguém essa tempestade de ideias para você poder realmente começar a ter ideias na sua mente para te ajudar a poder pensar em alguma coisa legal. Legal? Vamos passar para a próxima parte para o pessoal começar a entender um pouquinho o que eu quero dizer com essa técnica. Mas, Guilherme, todo aquele lance de pós-venda, atenção que eu tenho que dar até eu terminar um projeto e tudo mais, calma.
calma, não coloque o trilho à frente do trem, tá? O trilho não, o trilho tem que estar à frente do trem. Não coloque os vagões à frente do trem, né? A besteira que eu falei. Mas assim, tem outras aulas e outros módulos que te ensinam a dar uma atenção pós-venda, que a gente chama isso de sucesso do cliente praticamente, para você ganhar indicações e lembrar que uma venda só termina quando o cliente já está usufruindo daquele projeto, ele está morando e não deu nenhum problema. Aí sim você comemora e termina uma venda, mas isso é papo para outro tema e conteúdo. Mas uma coisa que eu já quero dizer é o seguinte, putz, eu já estou pensando aqui em pegar o primeiro cliente, depois eu já vou pensar no próximo que eu quero pegar, já estou pensando no outro orçamento que eu estou fazendo. Calma. Faça exatamente o que a Paula disse. Concentre-se 100%, foco total naquela venda que você está fazendo com aquele cliente. Afinal de contas, ele é o primeiro cliente da sua vida, é o primeiro cliente do seu escritório, ou se você já tem alguns clientes no seu escritório, foco total, porque ele é a melhor ferramenta para você captar outros clientes. Afinal de contas, a gente ainda vive, ainda mais agora com a internet, com essa disseminação de comentários e, enfim, e avaliações, a gente vive num mundo em que vale muito mais as avaliações gerais de alguém que eu confio, que eu gosto, ou mesmo uma média de avaliações de pessoas que eu não conheço, como acontece nos comentários embaixo de produtos que são vendidos de forma online, enfim, a avaliação criteriosa de alguém vale muito mais do que qualquer propaganda e marketing que eu possa fazer. Então, assim, concentre-se em resolver a dor do seu cliente, concentre-se em realmente fazer um grande projeto para ele, em ser muito atencioso, em ouvir bastante para você realmente poder ter sucesso. Então, calma, vamos passo a passo, né, Paulo? Não adianta querer se antecipar as coisas. Você quer falar alguma coisa sobre esse lance da calma, do pós-venda enfim, foco total no desenvolvimento do projeto cliente? Eu acho que a gente ainda vai fazer uns comentários mais à frente sobre isso, mas se eu fosse fazer algum comentário, eu ia resumir o que você acabou de falar. Legal. Tem que ter uma atenção, o pós-venda, na arquitetura principalmente, ele é meio que eterno, você nunca para de atender aquele cliente quase, né? Então, isso é uma coisa que acho que nem todo mundo se atenta, mas depois que você entrega a obra, vai demorar um tempo até você parar de ter contato com aquele cliente e parar de, sabe, a obra ela fica lá para sempre. Sempre que acontecer alguma coisinha, seja ela boa ou ruim, o cliente vai te ligar. E eu te digo mais, Paula, existe um caminho que você pode pavimentar em ter uma carteira de clientes que, às vezes, tem uma condição financeira muito boa e realmente sempre estão gostando e gostam de fazer reforma, gostam de fazer obra, e de repente você vai ter uma carteira de clientes que paga o seu valor para você não precisar ficar buscando mais clientes. Isso pode acontecer também. Eu conheço muitos arquitetos a nível nacional que fazem esse tipo de trabalho com uma carteira fixa. Até porque é 4, 5 vezes mais caro você trazer um cliente novo para o escritório do que você atender o mesmo cliente e vender mais para o mesmo cliente. Então, isso que você falou tem muito sentido, inclusive tecnicamente, sobre vendas. Fechado? Existe alguma técnica específica que reúne todos esses princípios, os princípios iniciais que eu disse, de você aprender um pouco mais sobre a arte de vender? Existe sim, e o nome dela chama-se Spin Selling. Você já ouviu falar sobre Spin Selling, Paula? Já ouvi falar. Já ouviu falar, ótimo. Sabe onde nasceu o Spin Selling? O Spin Selling foi nos Estados Unidos? Neil Rackman, nos Estados Unidos, nos anos 80, tá? Desenvolveu a metodologia técnica do Spin Selling. Basicamente, o que ele fez? Ele pegou milhares de vendedores de vários nichos diferentes e ele começou a fazer uma pesquisa para entender por que um determinado percentual de vendedores conseguiam converter e ter muito mais sucesso em vendas do que outros. Ele começou a mapear isso a fundo, conversava com um a um, ia até a loja, trocava uma ideia, até porque naquela época não tinha Zoom, que nos permite fazer essa reunião aqui, essa gravação bacana. E ele precisava coletar dados. Afinal de contas, a melhor maneira de você acertar em um produto e uma venda é coletando dados e entendendo como é que o mercado funciona. Mas o Neil Rackman estava super disposto a poder entender neste universo de vendas por que alguns vendedores tinham sucesso e outros não. E ele começou a entender que 20%, 30% dos vendedores que tinham grande sucesso e vendiam de forma realmente assim, em grandes volumes e com muito valor agregado, cada um deles seguia mais ou menos um manual parecido. Esse manual parecido deu origem à técnica do Spin Selling que ele ensinou. E o Spin Selling se baseia nessas 4 letras iniciais, S, P, I, N, que a gente vai falar agora. Para quem não sabe, selling é vender em inglês, né? Vendendo.
Então, ele acabou desenvolvendo essa metodologia do Spin Selling. O que o Spin Selling basicamente diz? O S quer dizer que você precisa fazer perguntas de situação. Guilherme, vamos entender melhor o que quer dizer isso. Eu fiz o meu marketing pessoal, comecei a fazer toda a minha organização de materiais de marketing, conversas e lives e outras coisas para começar a falar de uma forma autoritária, com autoridade, quer dizer, autoritária é diferente de autoridade. Comecei a falar com autoridade sobre o mercado X, tá? Vamos dar um exemplo de, design interiores de estilo clássico. Então, sou autoridade, comecei a falar, estou estudando bastante esse assunto, estou falando sobre estilo clássico. E aí um cliente marca uma reunião comigo, um orçamento. O que quer dizer usar a técnica do S, a primeira letra do Spin Selling? Quer dizer que você precisa fazer perguntas de situação. Lembra que a gente falou do ouvir? Que é importante você saber o porquê que aquela pessoa está ali. Então, perguntas de situação, Paula, nada mais é do que você entender a situação que levou aquela pessoa a chegar até o teu escritório. O que são perguntas de situação? Você está reformando? A tua casa está apertada? Você, por um acaso, vai ter filhos? Quer constituir uma família maior? Você enjoou da casa antiga? Você, enfim, está ainda tentando entender melhor qual que é o melhor modelo para você, um apartamento ou uma casa? Perguntas de situação é você se interessar verdadeiramente no cliente, aquilo que a gente falou no começo, é você querer entender o porquê que ele chegou até você. Tem gente que já quer ir direto na solução, no objetivo da venda, e você não ganha conexão com o cliente. O cliente precisa ganhar uma empatia contigo. E a melhor maneira dele ganhar empatia contigo é fazendo perguntas de situação, que levou ele a chegar lá. Conseguiu entender um pouquinho de perguntas da situação? Temos alguma pergunta específica que você queira fazer, que a gente pode estar ajudando a galera a entender um pouco melhor? Eu só queria comentar que isso aí é um belo resumo do que a gente estava falando antes. Cada cliente vai ter uma história, vai ter um motivo para estar no seu escritório conversando com você. E cada história tem a sua característica que você precisa se atentar para poder seguir adiante no projeto. Então, essa primeira parte, esse S do Spin, ele é muito importante. É o começo ali, é o primeiro passo para você converter essa venda. Querendo ou não, é uma venda, né? Fechar um cliente de arquitetura é uma venda. E é muito importante. Cada cliente vai ter uma história, ele tem um motivo para te procurar para fazer um projeto de arquitetura. Sempre vai ter. Eu me mudei porque aconteceu tal situação, e é assim que você também se envolve um pouquinho na vida do cliente. Não de uma forma ruim se envolver na vida do cliente, mas você se envolve com a história dele, e é o que a gente estava falando antes, que você precisa tem que despertar esse sentimento de que um cliente você vai estar entrando na vida dele. Então, essas perguntas são bem importantes e elas direcionam o seu projeto também. Exatamente, mandou muito bem. E depois do S vem o P. E o P são perguntas de problema. Problemas são os tipos de perguntas em que você começa justamente, depois da situação, começa a entender que problemas levaram aquele cliente a chegar até você. Ou ele precisa começar a entender que existe um problema por trás da necessidade que ele tem de fazer uma construção. Então, comece a entender os problemas que levaram ele a chegar até o teu escritório. Você, enfim, como a gente disse, a tua casa está apertada, você começou a enjoar das coisas e da maneira que você, enfim, decorou a sua casa, ou ela é um estilo muito antigo, você quer dar uma renovada por completo, ou a sua rua é uma rua que só tem vizinhos chatos, é uma rua que, enfim, não tem nenhum tipo de movimentação, você gosta, você é uma pessoa que gosta de sentar na varanda, trocar uma ideia, enfim. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente fala muito em tomar tereré. É só um brainstorming de ideias para você entender o que são perguntas de problema. Então você começa a entender por meio da situação os problemas que levaram ele a poder realmente buscar o teu escritório. Aí, Paula, nós viemos para uma letra que é muito importante, que é implicação. Guilherme, dá um exemplo melhor de implicação. Um cliente é leigo. Um cliente não sabe, normalmente, na maioria das vezes, como é que é a etapa de uma execução de um projeto. Seja ele só para você desenhar e projetar, ou seja ele você executar aquele projeto. Seja comercial, seja residencial, seja corporativo. O que eu quero dizer aqui é que você precisa trazer o cliente para o teu universo.
Mas, Paulo, tem uma coisa muito importante aqui. Não adianta usar várias palavras difíceis, técnicas, bonitas, que vão te ajudar a poder mostrar um pouquinho mais do seu conhecimento técnico de arquitetura, porque o cliente é leigo. Ele não entende isso. Ele, na verdade, é igual conversar com um médico. Não aconteceu por várias vezes de você estar conversando com um médico, e às vezes ele dá um prognóstico, às vezes ele dá um diagnóstico ali, e você fala, doutor, agora na minha língua, por favor. Ou seja, eu não estudei medicina para saber que uma síndrome de mudança cartagenal, eu estou inventando nomes aqui para dizer assim, cara, o que é isso? Não, é uma dor de barriga. Ah, beleza, doutor, obrigado. Então, assim, perguntas de implicação, a gente já vai dar exemplo no meio da arquitetura, é basicamente, por exemplo, desenvolvimento de um site, tá? Programadores, que é uma profissão que está em bastante, tá em alta aí por conta da tecnologia, né? Da disseminação da tecnologia. Eu não sei nada do universo de programação, você sabe? Não. Eu preciso pelo menos entender que existe uma implicação no momento de eu poder desenvolver um site, né, do zero, ou algum aplicativo que eu esteja pensando, eu estou com uma super ideia, quero desenvolver um aplicativo. O que costuma acontecer? Só para dar uma informação que eu conheço do mundo dos desenvolvedores, por estar trabalhando diretamente com eles aí, na Arcademy, mas olha só isso aqui. Eu não sabia que no mundo dos desenvolvedores, eles vivem praticamente num universo paralelo de tempo. Então, quando eles falam para você 2 semanas, são tipo 2 meses. É uma coisa meio absurda, assim, que não compactua com a realidade. Só que existem empresas muito sérias que realmente cumprem aquele prazo, porque eles te colocam a par de quanto tempo vai demorar para desenvolver um aplicativo. Então, o momento que eu chego nessa empresa, que ela está com a faca e o queijo na mão, ela tem um diferencial, que é poder cumprir com os prazos que ela promete e trazer o cliente para o universo dela, ela mostra as perguntas de implicação, que são: você sabia que tem muita empresa de desenvolvimento de software e muitos, enfim, desenvolvedores que te prometem ali 2, 3, 4, 5, 6 semanas de desenvolvimento de um aplicativo e de repente pode demorar um ano? Eu não sabia. Eu achava que eles cumpriam, em sua maioria, com prazo. A partir do momento que aquele desenvolvedor, aquela empresa me trouxe essa informação, isso virou uma implicação na minha cabeça, virou uma coisa, uma informação valiosa que quem me deu com autoridade foi essa empresa, essa prestadora de serviço, esse desenvolvedor que me trouxe essa informação. Então, a partir do momento, eu estou desesperado, Paula, porque eu não sabia que o mercado, de uma maneira geral, aplicava um desenvolvimento de software com essa dificuldade, falando que vai demorar um tempo e demora 10, 15, 20 vezes mais. Você concorda que eu internamente, com uma linguagem que eu entendi, tempo eu entendo. Se o cara fala que vai demorar 2 semanas, demora 2 meses, eu estou entendendo que vai ter um delay muito grande, que isso vai ser ruim para o meu negócio. Você concorda que isso gerou incômodo para mim? Sim. Aí começa a vir a letra N, que é a necessidade de solução. Ou seja, eu preciso de uma solução, meu Deus do céu. Quem poderá nos defender? Quase que um Chapolin Colorado. Quem poderá me defender nesse problema gigante, que é eu ter uma necessidade de solução? Eu estou com essa necessidade. Aí entra o fim de toda a técnica da venda, que é você, o cliente chegou até você. Ou seja, olha o universo de perguntas e de entendimento da situação que ele se encontra e de passar a ele uma informação que ele não conhece, mostrar a autoridade, trazer com uma linguagem básica, tranquila e tradicional os problemas que aquele mercado tem, para ele ter uma necessidade de solução e você se apresentar com uma necessidade de solução. Você está vendo como é importante a gente aplicar passo a passo das técnicas do spin selling para que um bom vendedor, de uma maneira básica, possa entender que ele precisa se interessar no cliente, mostrar para ele como é que funciona o mercado, mostrar que existem problemas, para ele ter uma necessidade de solução e você ser a necessidade de solução. Ah, Guilherme, mas e se no meio do caminho eu percebi que o cliente não era o tipo de cliente que eu atendo, ou estou no começo da minha carreira, ele pediu umas coisas que eu não faço? Por isso serve o spin selling, até para você não perder tempo. Porque você precisa se informar antes mesmo de fazer uma proposta. Afinal de contas, para que você vai levar à frente um orçamento e ficar por várias semanas ou meses negociando com o cliente, sendo que lá na frente ele vai te falar uma coisa que ele precisa e você não faz? Faltou a técnica do spin selling no começo, faltou você entender o que levou ele até o teu escritório. Deu para entender de uma forma um pouquinho mais ampla as técnicas do spin selling, Paula? Porque em seguida a gente vai vir com exemplos de arquitetura. Com certeza, e é sempre bom lembrar que um bom projeto de arquitetura, você ser muito bom
enfim, no executivo, ou no 3D, ou no render, tudo isso tem que estar aliado a como você vai mostrar isso, como você vai vender isso. É sempre bom frisar. Ainda mais para a galera da faculdade, que às vezes ainda não teve o contato com o mercado de trabalho, ainda não chegou no estágio, mas quando você chegar, você vai ver o quão importante é tudo isso e o relacionamento com as pessoas. Como você vai vender seu produto, como você vai conversar com o cliente, tudo isso é muito importante e a gente está tentando trazer isso aqui no Arcaplay Júnior para vocês já terem um contato, já terem uma noção de como vai ser. Porque, como eu falei, né, na faculdade a gente está bem preocupado com projeto, e às vezes cai no mercado de trabalho e pensa, meu Deus. Mas não, é simples. A gente vai. Exatamente isso. Mas é simples, a gente vai se relacionar com pessoas, a gente vai vender para pessoas. Então é muito bom ter essa conversa, entender, compreender, ir passo a passo. Não tem tanto mistério assim. Legal. Vou até dar um exemplo básico de outra pergunta de implicação, só para o pessoal aqui de design interiores, arquitetos poderem entender. Especificação de produto. Tem muito profissional que sai no mercado sem estudar produtos e não tem bons fornecedores que ajudam a fazer uma especificação melhor do produto certo para a tua casa. Aí o que acontece? Na hora de uma apresentação de um projeto, você é diferente. Você estuda produto, você sabe absolutamente todo o universo de produtos que você utiliza nos seus projetos. Você tem bons fornecedores, você fez bons treinamentos de produtos, que inclusive o Arcaplay Júnior e a Academy Júnior proporcionam para os acadêmicos, né, Paula? Treinamento de produtos junto às lojas. Se você não sabe, depois dá uma olhada lá no nosso portfólio de materiais aqui, no teu acesso mesmo, você vai achar em algum lugar essa opção de você poder estar participando de treinamento de produtos. Mas, resumindo, o que acontece, o que é uma implicação muito grande? Olha, Paula, eu estou te atendendo, tá? Vou fazer um bom arquiteto aqui atendendo a Paula, que ela está aqui comigo, fazendo, enfim, uma reunião inicial para poder fazer o teu projeto residencial. Você tem um marido, você tem uma filha, e aí eu chego para você, olha como eu toco num ponto muito forte e que realmente acontece para você. Ô, Paula, você sabia que grande parte dos profissionais, eles ainda cometem um erro que é crucial para, enfim, a boa utilização do teu projeto lá na frente, quando você estiver morando na tua casa, é a utilização de porcelanatos polidos no chão. Aí você pergunta assim, como assim? Eu não entendo nada disso, desculpa. Então, existem porcelanatos que têm um brilho e existem porcelanatos que são reflexivos, ou seja, que eles funcionam quase que como um espelho. Só que você sabia que tem uma gama gigante desses porcelanatos polidos, que são esses que quase que têm um brilho com uma técnica espelhada por cima deles, mas que escorregam muito em contato com a água. Você sabia que tem muito profissional que coloca porcelanato polido no chão que nem sabe dessa situação? Sabe quando é que você vai começar a aprender sobre isso aí? Quando a tua filha estiver tomando banho e ela escorregar no chuveiro porque o cara não se preocupou em botar um porcelanato acetinado, por exemplo, no chão, que seria e ofereceria muito mais segurança para a tua filha na hora do banho. Então, assim, olha o perigo que você está passando sem contratar um profissional que realmente sabe e pode te ajudar. Eu não. Eu estudei bastante, eu sei muito sobre produtos, os produtos certos a serem utilizados em cada ponto da tua obra, do teu projeto. Então, assim, você mostra a implicação que aquele problema que você levantou pode acarretar para aquela pessoa, mesmo quando ela nem imagina que isso pode acontecer, que é quando ela estiver morando na casa. Então, não é só detalhes técnicos do momento da construção que, enfim, às vezes podem atrasar, não são só esses tipos de problemas. Tem um universo gigante de problemas em cada fase. No corporativo, a altura certa de uma mesa, de uma cadeira para você poder ter um conforto usuário para quem você vai alugar aquele espaço corporativo. No comercial, para atender as demandas, exigências da prefeitura e dos órgãos públicos, enfim. Então, assim, o universo é gigante de perguntas de implicação e necessidades. Vamos para alguns exemplos de arquitetura para o pessoal poder entender um pouquinho melhor? Vamos lá. Exemplo prático, então, de um escritório. Case. Case na tela. Cliente com um casal de filhos pequenos quer construir a primeira casa de família em um condomínio. Acaba trazendo muito dentro do que a gente estava comentando aqui. Sorri mais, Paulo. Pode sorrir. Você pode sorrir. Aqui você está autorizado a sorrir para a galera. A galera quer ver o seu sorriso. E vamos para o case, então, do casal de filhos pequenos que quer construir a primeira casa de família em condomínio.
Perguntas de situação. Veja se a gente está falando besteira, Paula. Acredito que não. Posso entender melhor onde é que você mora hoje? Afinal de contas, se ele está tendo uma família e continuando uma família, quer dizer que ele está vindo até você ou porque ele quer reformar aquela casa, aumentar, ou porque ele quer, enfim, mudar, ele vai te trazer alguma ideia de que ele está indo para um condomínio, que ele trouxe um terreno. Guilherme, como é que eu sei que ele tem um casal de filhos e que ele está vindo fazer um projeto por conta disso? No mínimo, você fez um bom briefing na hora que você atendeu ele no telefone para marcar uma reunião, ou você foi até as redes sociais para entender que ele tem um bebê de colo, por exemplo. Então, assim, a venda ela começa muito antes de você atender o seu cliente no escritório. Esse briefing, é bom a gente... Isso aqui dá uma aula inteira só sobre isso, né, Paulo? Mas, assim, esse briefing de você realmente poder entender um pouco mais sobre aquele cliente fuçando nas redes sociais... Você vai, então, dar uma stalkeada no cliente antes de começar o Paula, projeto. você deve, é uma ferramenta gratuita, isso não é invasão. O cara já te procurou para fazer um orçamento. Você descobrindo o nome dele, você consegue ir pelo parente, por quem for, para você descobrir um pouco mais sobre a vida dele. Isso vai te ajudar, a gente vai ter uma aula de experiência, que vai ajudar a galera a entender um pouco mais sobre esse assunto, eu não quero aprofundar muito, mas vai te ajudar até a dar soluções para ele, entender um pouquinho mais do âmbito que levou ele a poder procurar você para executar um projeto. Eu tenho Vocês certeza que vai ter pretendem... uma galera muito boa nisso. Muito boa em stalkear. Vai se Stalkear sair é bem com a nessa gente parte. mesmo. Paula, uma outra pergunta muito importante é: vocês pretendem ter mais filhos? Uma pergunta de situação. É muito importante eu saber se aquela pessoa, aquele casal pretende ter mais filhos, para eu Claro. poder depois trazer perguntas de implicação ou de necessidade sobre um espaço maior dentro daquele projeto. Às vezes a pessoa está pensando em fazer uma casa só com um quarto porque ela tem um filho de colo, mas ela vai ter outro filho, então vale a pena depois fazer uma reforma, um remendo, não vale a pena a gente já pensar talvez em 2 quartos. Então, tudo isso são perguntas de situação que Sim. fazem e mostram por que o cliente foi até lá. O que levou vocês a ter interesse em construir a primeira casa? Então, é aquilo que a gente falou, a tua vizinhança é barulhenta, você não se sente seguro na tua casa, então a gente pode trazer todas essas perguntas para poder entender um pouco mais da situação. Depois que eu entender a situação, é que eu vou começar a trazer as problemáticas daquela situação, perfeito? Ou os problemas que aquela pessoa deve passar por estar naquela situação. Então, levantar problemas quando eu me refiro aos problemas da situação que aquela pessoa se encontra, perfeito? Sim. Sim. A gente vem para as perguntas de problema, sobre problema, que vem, por exemplo, que problemas você tem enfrentado na tua casa? Vizinhança, rua barulhenta, perigo, não tem segurança, sei lá, qualquer tipo, é muito longe do meu trabalho. Ter uma casa apertada é complicado, não. Então você começa a trazer e entrar um pouco mais no universo de problemas que existem por a pessoa estar naquela situação. Você começa a gerar uma empatia com aquela pessoa, porque ela veio até você por conta de um problema. Você reforçar os problemas que ela tem, trazendo alguns elementos, criam empatia. Não é para você sair falando mal de ninguém ou falando mal de alguma coisa, por favor, não é essa nunca é a solução. Você falar mal de alguém, pelo amor de Deus, a gente está no século XXI, nem preciso mais falar que isso é uma péssima conduta, né? E as pessoas não gostam disso, de você ficar, enfim, falando e criticando outras pessoas. Elas não se ligam em você. Agora, você se solidarizar com o problema que aquela pessoa tem, ajuda muito a você poder realmente começar a criar uma empatia com aquela pessoa. Opa, a Paula entende do que eu estou falando. Olha que legal, estou procurando um projeto com ela aqui. Ela levantou o que eu estou passando, ela se solidariza com o meu problema. Ela deve vir com uma solução daqui a pouco. Viu como a gente começa a gerar uma empatia? Uhum. A funcionalidade dela é um fator que gera incômodo hoje. Então, assim, a cozinha está muito longe, sei lá, da área externa. Você precisa ter uma área... quer dizer, o teu banheiro é muito apertado. Que tipo de funcionalidade a tua casa traz para você que te incomoda? A gente está levantando problemas, tá vendo? E eu estou ajudando essa pessoa a enxergar os problemas que ela tem. Isso é muito importante. Você precisa ajudar a pessoa a enxergar os problemas que ela tem. Anota isso aí. Você precisa ajudar o seu cliente a enxergar os problemas que ele tem. Afinal de contas, você precisa trazer ele para o teu universo de venda. Você precisa trazer ele para soluções que você vai implementar. Fechado? Até aqui estou falando alguma besteira ou estamos dentro? Tudo certo. Legal. Perguntas de implicação, Paula. Aí vem aquela implicação dos problemas, o que os problemas podem trazer e o que você não contratar um bom profissional pode realmente trazer para a tua obra. Então, você acredita que uma casa pouco funcional pode demandar mais tempo de trabalho e pouco de lazer?
Ou seja, traz ele para o universo e explica que se você não é um profissional, e isso existe no mercado, que se preocupa com a funcionalidade da casa, você vai fazer com que aquela família trabalhe muito mais em limpeza, em não ter um bom conforto dentro de casa, uma boa acessibilidade, uma série de situações que podem atrapalhar o dia a dia daquela pessoa. Ela vai ter muito mais trabalho e, enfim, ela vai detestar muito mais, é até uma palavra forte detestar, mas ela vai detestar muito mais o dia a dia dela do que poder realmente curtir a casa que projetaram para ela. Então, a pergunta que gera uma implicação. Você sabia que um projeto mal elaborado, olha a implicação que a pessoa não conhece, olha você trazendo ela para o teu universo, olha você fazendo papel de médico, mais no mundo da arquitetura, mas trazendo informações que realmente possam ser de fácil entendimento para aquela pessoa. Você sabia que um projeto mal elaborado e sem grandes detalhamentos podem ser executados de forma totalmente incompatível ao que você esperava? Então, uma pergunta e uma coisa que eu vejo acontecer muito no mercado é justamente isso, isso pode ser um diferencial. Eu espero que você que vai projetar, vai executar, ou você vai ter um grande parceiro junto com você, uma parceira que vai fazer um detalhamento executivo impecável, para o construtor, o pedreiro, o mestre de obra, quem vai executar o serviço, poder entender perfeitamente o que você queria com aquilo, ou você vai estudar a fundo para poder fazer esse desenho para essa pessoa, né? Para esses profissionais que vão executar a tua obra. Só que o cliente não sabe disso. Então você pode falar que ele não sabia que no mercado de arquitetura e design existe uma gama grande de profissionais. Você não está falando mal especificamente de alguém, você está trazendo realmente uma informação útil, que é verdadeira. Existe uma gama grande de profissionais e de escritórios que não fazem um detalhamento executivo. Detalhamento executivo é você falar que o encontro, por exemplo, só um exemplo, detalhamento executivo são várias coisas, mas que o encontro de uma pedra, né, uma prancha de pedra com o apoio, a parede, né, a edificação, a construção que vai ter embaixo dessa pedra para você apoiar na área gourmet, eu tenho que especificar mais ou menos quanto de espessura essa pedra tem que ter, quanto ela tem que virar, que distância tem que ter de profundidade da pedra, o quanto ela tem até ela encontrar a parede que está sustentando ela por baixo. Então, assim, são detalhes básicos, mas que fazem toda a diferença na execução da obra. Porque se você colocar na mão do construtor, se não for um construtor de boa qualidade, e ele simplesmente quer executar para poder terminar rápido aquele serviço, ele nem vai se preocupar. Ele vai falar assim, deve ser centralizada essa pedra. Então, eu vou pegar, fazer uma parede embaixo, vou centralizar a pedra e está tudo bem. Mas isso vai fazer toda a diferença para o conforto de você ficar batendo o teu joelho na hora que o teu cliente estiver lá dentro daquele projeto, morando dentro daquela casa, ele vai ficar raspando o joelho, vai ser a experiência mais negativa possível enquanto você está ali curtindo um churrasco, curtindo um momento em família e lazer. Então, assim, traga elementos para mostrar para aquele cliente que existem implicações dentro desses problemas, né, do mundo da arquitetura. Então, um projeto mal elaborado, um projeto sem o detalhamento executivo, pode ser executado de uma forma que vocês não combinaram durante o projeto. Quer falar alguma coisa a respeito disso? Você acha que a comunidade acadêmica se preocupa com esse ponto, em poder se profissionalizar na parte de detalhamento, por exemplo, para poder ser um diferencial, Paulo? Eu acho que, pelo menos, a gente é ensinado a projetar dessa forma. Por exemplo, a gente tem aulas de materiais. Por exemplo, materiais 1, 2, 3. Em materiais, a gente aprende que a escolha que a gente faz para o projeto afeta diretamente, por exemplo, no consumo de energia. Se a gente escolher um material, enfim, a gente escolher determinado material, aquela casa ela se torna mais quente, por exemplo. Aquele cliente vai gastar com ar-condicionado e ventilador mais do que ele deveria. É um exemplo entre inúmeros que a gente pode dar aqui de estudo para você projetar e o cliente ter uma qualidade de vida. Então, a gente é ensinado a pensar em todos esses detalhes. Claro que são várias coisas, mas se você juntar tudo, faz todo sentido, porque você precisa pensar num conjunto de elementos que vai formar aquele projeto depois. E quando o arquiteto tem esse conhecimento, mais para frente, quando o projeto estiver pronto, o cliente vai perceber. E outra coisa que é muito legal também, às vezes a gente faz um projeto lindo, maravilhoso, uma maquete eletrônica que faz o cliente chorar de emoção. Mas aí na hora de executar, ele não estudou o terreno, ele não estudou iluminação, ele projetou de uma forma que pega um sol num horário que não deveria pegar, que, enfim,
Tudo isso é muito importante. É um cuidado que a gente tem que ter, além de, claro, querer mostrar elementos bonitos, a gente tem que fazer um estudo muito, 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 muito detalhado. E é importante o cliente saber disso, que você domina isso, que você sabe disso, que você vai mostrar para ele mais para frente. Paula, você tratou de um ponto muito interessante que eu quero deixar bem claro para todos que nos acompanham aqui no Arcaplay Júnior, você que é um arquiteto recém-formado, você que é um arquiteto júnior, ou você que é um acadêmico de arquitetura, nós estamos trazendo elementos do mundo empreendedor para você realmente poder aplica que dá certo, e para você poder ter um entendimento maior de todo esse universo, de como é você montar o teu primeiro negócio, ou você realmente entender como é que funciona todo esse ecossistema empreendedor e de gestão e de escritórios. A gente não vai conseguir trazer exemplos de todos os mercados. Então, a ideia é realmente a gente trazer a lógica de tudo, fazendo inclusive muitas analogias. A gente faz muita analogia com outros mercados que não são de arquitetura para você poder realmente captar a ideia e você entender o que você precisa fazer para adaptar a sua realidade técnica. Eu não sei se você, do lado daí que está assistindo essa aula, vai fazer urbanismo, vai fazer design de interiores, vai fazer desenvolvimento de projetos arquitetônicos, urbanismo, enfim, eu não sei o que você vai fazer. Você vai, talvez, enfim, tem frentes novas da arquitetura entrando aí, até de gamers, de uma série de coisas. Eu não sei exatamente em qual área você vai trabalhar, mas eu posso, e a gente está fazendo, trazer técnicas para você que vão te auxiliar a poder desenvolver a tua melhor metodologia e o teu melhor posicionamento no mercado, para você realmente poder entrar acelerando e sem medo de fazer um trabalho espetacular, beleza? Então, isso é muito importante para a gente falar, porque o último ponto é o N, Paula, perguntas de necessidade de solução. Então, a necessidade da solução que você consegue trazer. E se você pudesse ficar tranquilo, indo à obra poucas vezes, tendo a certeza de que tudo sairá da melhor forma? E se você economizasse dinheiro com 0 retrabalho na sua obra? Eu sei da qualidade que eu tenho, de realmente mandar um detalhamento executivo na obra, fazer um acompanhamento bem próximo para não ter retrabalhos. Eu tenho um processo, eu criei um sistema, uma dinâmica para poder dar esse conforto para o meu cliente. E se eu falar para ele que isso é uma necessidade, né, que ele precisa ter? Eu estou mostrando para ele uma necessidade que ele nem conhece. Você sabia? Problema. Sabia que existem muitos retrabalhos na obra? Implicação. Sabia que isso pode fazer você gastar mais dinheiro do que você precisa dentro do teu projeto? Necessidade de solução. E se você economizasse dinheiro com 0 retrabalho na sua obra? Ele começa a formar uma imagem na cabeça de que ele precisa do Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado, nesse caso, é você. Você é a solução que ele precisa para ele poder ter 0 problemas na obra. Seria importante receber uma planilha de acompanhamento técnico da obra, técnico toda semana, para saber quanto a sua obra evoluiu? Ou seja, existem muitos profissionais que não têm um contato próximo, a gente vai falar isso também em algumas aulas de atendimento ao cliente, né, de sucesso do cliente, mas existem muitos profissionais que não deixam o cliente a par da situação da obra. E isso deixa o cliente ansioso, deixa o cliente realmente com várias dúvidas se o projeto está sendo bem executado, uma série de situações. Então, você trazer isso para o universo dele, mostrar que você tem um acompanhamento técnico, que existe como entregar um acompanhamento técnico para o cliente semana a semana, dia a dia, ele vai de novo construir isso na imagem dele e começar a pensar que ele precisa dessa solução. E adivinha quem é a solução? A solução é você. Você já trouxe ele para o teu universo e você já mandou para o espaço, claro, com todo o teu posicionamento de marketing e uma série de outros modos que você vai aprender aqui, você agregou valor, você mostrou para ele o quão importante é a tua solução e o quão importante é você em todo esse mecanismo do projeto que ele quer executar. Uma dica de gatilho mental extra, tá, Paula? Gatilhos mentais, só para quem não sabe, são justamente como se fossem pequenas peças que dão um plug dentro da nossa cabeça quando a gente se depara com uma situação. Então, virou uma chavinha, um gatilho mental que pode ajudar você a usar este gatilho mental, você como profissional, para aquele cliente poder captar aquela mensagem da forma que você quer passar. Isso é um gatilho mental. Já tive outros clientes que passaram pelo mesmo problema que o seu. Esse é o gatilho mental da empatia. É o gatilho mental de você se conectar com aquele cliente. Então, ele precisa de exemplos. Ele precisa saber que ele não é o único, que ele não está sozinho nesse universo. E você é a pessoa certa para trazer ele para esse universo. Então, você, mesmo que você não tenha tido, tá? De vez em quando o trabalho do vendedor é poder... Ele sabe que ele vai atender vários clientes, ele sabe que isso é um problema do mercado. Não tem problema nesse caso, você dá um up no teu produto, na tua solução e diz, cara, eu já ouvi falar de clientes que tiveram, então, para você não precisar mentir,
que não é a ideia aqui mentir, mas já ouvi outros clientes que passaram pela mesma situação que você. Eu tenho colegas que atenderam clientes que passaram pela mesma situação que você, mas se você já teve, melhor ainda. Então, já tive outros clientes que passaram pelo mesmo problema que o seu. Conexão direta, Paula. É imediato, o cara se imagina naquela situação, ele imagina que você já executou isso para alguém, que você já ajudou, que você conhece muito bem do problema dele. Então, ele começa realmente achar e enxergar você como a solução que ele precisa especial para aquele projeto. E você está compartilhando uma experiência também, né? Você mostra que você tem uma experiência que, bom, eu já passei por isso, já tive que lidar com isso. Ou então, se você não vivenciou ainda, se você é novo, eu já por exemplo, estava num estágio, num escritório, você já viu um arquiteto passando por isso. É bom você trazer um pouquinho da sua bagagem também, mesmo que seja da faculdade. Gente, uma coisa que um professor meu falou que é muito real. A faculdade é uma experiência também, porque você tem que aprender todas essas situações e desenvolver elas, e você carrega isso com você na hora de executar num trabalho. Então é bem importante. As pessoas acham que a experiência vem só do estágio, vem só do trabalho. Não, a faculdade também é. Então você pode falar, sim, trazer essa experiência, trazer o seu conhecimento, que isso vai gerar uma confiança no cliente também. Legal, Paulo. Exatamente. Então, as experiências da universidade são muito importantes. Você está aí ainda, se você é um acadêmico, utiliza da sua experiência para você realmente poder conquistar esses benefícios. Dica extra, Paula. A gente, de vez em quando, tem uma dica extra no final de cada aula. O spin selling não é indicado em sua total prática aos clientes que voltam a comprar de você. Então, se você já criou um relacionamento com aquele cliente, você já é amigo daquele cliente, qual que é a solução? Você não vai usar toda a técnica do spin selling. Claro que é bom você entender o que levou ele ali novamente, ele vai fazer um outro projeto, mas você não precisa ficar mais se vendendo todos os seus problemas e soluções. Ele já acredita em você, você já teve um sucesso. Se ele está voltando, é porque você teve sucesso. Se ele está voltando, é porque você executou um bom trabalho. Se ele está voltando, é porque você resolveu os problemas dele. Você não precisa mais ficar fazendo todo aquele papo de vendedor para mostrar tudo que você é e todas as suas soluções. Ele já sabe do teu valor, ele está pronto para te contratar de novo. Nesse caso, a gente fala que você precisa fazer um rapport. Você sabe o que é rapport, Paulo? Não. Um rapport é basicamente uma conexão inicial. Só para você não ir direto ao ponto sobre o que ele quer solucionar, um rapport é uma conversa de conexão. Você trazer ele para o teu universo, trocar uma ideia com ele sobre outras coisas de outros universos que não sejam arquitetura, para você gerar uma conexão, para não parecer só que é uma relação fria de negócios. Normalmente, quem vai criar, iniciar um escritório ou quer entrar nesse mundo de vendas e empreendedorismo, gosta de fazer isso, não é uma coisa custosa, uma coisa que te atrapalha a fazer, né? Então, assim, o rapport é você realmente se demonstrar interessado em poder saber como é que vai a vida do cliente, em saber o que ele fez essa semana, o que ele está pensando em fazer do negócio dele nos próximos passos dele, enfim, um rapport. É uma pergunta inicial e depois você já parte para as perguntas do que ele está procurando. Você não precisa ficar falando de necessidades de solução e implicação. Você já conseguiu vender a tua imagem, beleza? Paula, eu acho que olha que legal, terminamos a apresentação do Spin Selling. Doeu? Um pouco, não é brincadeira, não doeu. Foi rápido. Eu acho que a gente conseguiu, o bacana, passar essa solução para todo mundo. E deixa eu colocar aqui nós dois. Eu quero agora, Paula, abrir a tela total para dar... Bom, na verdade eu vou fazer o seguinte, nem vou voltar para a tela total, não sei por que não voltou. Não, Enfim. Um abraço para a galera, abraço para todos, tá? Foi muito bom e espero vocês na próxima aula. Fechado, Paula? Fechado. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Precisando, estamos sempre aí, caso de dúvidas, quiser conversar, trocar uma ideia, estamos sempre disponíveis para ajudar. Vamos lá, Academy Júnior só começando todo o seu trabalho no universo Arcaplay Júnior. Esperamos ajudar você cada vez mais. Te vejo na próxima aula. Valeu!